Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que poucos maçons ou pessoas interessadas na maçonaria conhecem. Então hoje nós vamos falar sobre a relação estreita que há entre os painéis maçônicos e a arte da memória. Neste vídeo nós vamos explorar esse tema que é muito importante para se conhecer as bases epistemológicas da maçonaria. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Ajude o nosso canal dando o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, como eu já falei. Se quiser ter acesso a vídeos exclusivos, torne-se membro clicando no botãozinho aí embaixo e escolhendo seu plano. E se você tem interesse também nos temas que são tratados aqui no nosso canal, aí na descrição do vídeo eu vou deixar os links para você adquirir os meus livros, conhecer o meu trabalho e, enfim, se familiarizar com todo esse universo que nós tratamos aqui no canal, ok? Então vamos começar o nosso vídeo definindo o que é arte da memória. A arte da memória é uma técnica antiga de memorização que tem as suas raízes na Grécia Antiga, mas que também foi praticada em outras culturas, como a cultura romana e a cultura medieval e renascentista. A ideia básica da técnica é usar a imaginação e a associação para lembrar de informações complexas, como discursos, listas de nomes ou até fórmulas matemáticas. A técnica consiste em criar um palácio da memória em sua mente, onde cada quarto ou cômodo representa uma ideia ou conceito que você precisa lembrar. Então, você vai lembrar daquele quarto, daquele cômodo, e em seguida você imagina objetos associados a esses cômodos, né? Então, você vai colocando essas ideias em cada um dos quartos, dos cômodos do seu palácio da memória. E quando você precisa se lembrar, então, de uma ideia específica, você pode visualizar o quarto correspondente e os objetos associados a ela, o que ajuda a recuperar a informação. E a arte da memória, ela foi usada por muitos pensadores notáveis ao longo da história, incluindo Aristóteles, Cícero e Santo Agostinho. No entanto, com o advento da escrita e a facilidade de armazenamento de informações, a técnica caiu em desuso e foi amplamente esquecida. Nos últimos anos, houve um ressurgimento do interesse pela arte da memória, especialmente na era digital, onde a sobrecarga de informações pode dificultar a memorização e a retenção de informações importantes. Então, a técnica tem sido aplicada em diversas áreas, como no aprendizado de idiomas, na preparação para exames e em treinamentos até para atletas e artistas. Embora a arte da memória não seja uma solução universal para todos os problemas de memorização, ela pode ser de fato uma ferramenta valiosa para quem quer melhorar a sua capacidade de lembrar informações. Então, agora que nós já sabemos o que é a arte da memória e já sabemos que ela era bastante usada na época em que se formou a maçonaria, então vamos entender o que é que são os painéis maçônicos que eu falei, né? Então os painéis maçônicos, eles são uma série de imagens e símbolos que são usados pelos maçons para transmitir ensinamentos e lições. Eles são geralmente exibidos em lojas maçônicas, né, ou até nas paredes de templos maçônicos. A princípio, esses símbolos eles eram desenhados em um tipo de quadro negro, né, e apagados a cada sessão. E conforme o grau trabalhado mudava, obviamente que mudavam os símbolos. Quando se abre a sessão em loja, o painel ele deve estar exposto, pois nele estão representados os símbolos essenciais do grau a ser trabalhado. E cada painel simbólico representa um conjunto de ideias ou de conceitos específicos, como a virtude, a justiça, a fraternidade, entre outros. Os painéis simbólicos maçônicos, eles geralmente apresentam também figuras geométricas, né, como círculos, triângulos, quadrados, bem como outros símbolos
como instrumentos de trabalho, como é o caso do esquadro e do compasso. Também podem incluir imagens, né, de figuras históricas, como Salomão, Irã Abif e outros personagens bíblicos ou das antigas civilizações. Cada painel simbólico ele é projetado para ser contemplado e meditado, né, com o objetivo de ajudar os maçons a aprofundar o seu conhecimento sobre a doutrina maçônica e as suas práticas. Então, os painéis simbólicos são uma parte fundamental da tradição maçônica e são altamente valorizados pelos maçons como uma forma de aprimorar o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então há, por exemplo, a famosa coleção chamada dos painéis de Harris, né? Os painéis de Harris, que são uma coleção de painéis simbólicos maçônicos pintados por um artista chamado John Harris no final do século XVIII. Então esses painéis eles foram originalmente encomendados pelo Grande Oriente da França e depois eles foram adquiridos pela Grande Loja de Massachusetts, nos Estados Unidos. E a coleção dos painéis de Harris, ela consiste em uma série de 33 painéis que representam cenas da história bíblica e maçônica, bem como símbolos e alegorias da doutrina maçônica. Cada painel desse é ricamente decorado, né, e apresenta detalhes bastante minuciosos que revelam a habilidade do artista, do John Harris. Os painéis de Harris, eles são considerados uma das mais belas coleções de painéis simbólicos maçônicos e eles são altamente valorizados pelos maçons por sua beleza e significado simbólico. E eles são exibidos, né, as cópias desses painéis são exibidos em muitas lojas maçônicas ao redor do mundo e são frequentemente usados, né, em rituais maçônicos. E embora os painéis de Harris eles sejam altamente valorizados pelos maçons, também há um debate entre estudiosos sobre o significado exato de alguns dos símbolos e das alegorias representadas ali nesses painéis. Alguns maçons e alguns pesquisadores acreditam que os painéis de Harris oferecem uma visão profunda e esclarecedora da filosofia maçônica, enquanto os outros os veem mais como obras de arte simbólica, né, do que enxergam mais esses painéis como obras de arte simbólicas do que propriamente como autênticas fontes, né, de conhecimento maçônico. Bom, isso aqui, essa parte sobre os painéis de Harris é mais uma curiosidade, né? Mas você já deve ter percebido que os painéis maçônicos são representações da arte da memória, não é mesmo? Então nós estávamos falando lá no começo, né, do Palácio da Memória, e nós falamos aqui de painéis que apresentam símbolos para que o maçom ele lembre-se da doutrina e dos conhecimentos maçônicos. Então o maçom, ao olhar os painéis e para cada símbolo ali representado, ele se lembra de conceitos, de virtudes e doutrinas que são transmitidas na maçonaria, como nos palácios da memória. E os atuais templos maçônicos, né, com seus adornos específicos, na verdade eles são as transformações dos painéis em estruturas tridimensionais, né? Ou seja, os templos maçônicos eles devem atuar ali como palácios da memória tangíveis. Então, hoje o maçom que entra no templo, naquele templo decorado, na verdade ele está entrando dentro de um palácio da memória tridimensional, né? A história dos templos maçônicos, na verdade, ela remonta ali o século XVIII, né? Final do século XVII, começo do século XVIII. No início, os maçons se reuniam em salas alugadas, em tavernas, em casas particulares, mas com o crescimento da maçonaria, tornou-se necessário ter um lugar permanente para realizar as reuniões. Então, o primeiro templo maçônico conhecido foi construído em 1723, lá em Londres, na Inglaterra, e era conhecido como a Casa dos Maçons. Na verdade, era um edifício bem modesto, né, mas significava um grande passo ali na organização da maçonaria. Com o tempo, a construção dos templos maçônicos se espalhou para outras partes do mundo, à medida que a maçonaria crescia em popularidade. Então, os templos maçônicos eles foram projetados, né, para serem espaços ali significativos, simbólicos,
onde os maçons pudessem realizar suas reuniões e realizar também os seus rituais. Então os templos maçônicos vão variar em tamanho e também em estilo arquitetônico, mas muitos são conhecidos por seus detalhes intrincados e o seu simbolismo altamente significativo. Então, frequentemente eles vão apresentar símbolos e alegorias da maçonaria, bem como as imagens das figuras históricas importantes, como Salomão, Irã, Abif e outros personagens. Ou seja, como eu já falei, né, templos são, na verdade, painéis tridimensionais. E painéis, por sua vez, são representações ali da arte da memória. Então, hoje, os templos maçônicos, eles continuam a desempenhar, né, um papel central na vida maçônica, servindo como locais de reunião, estudo, né, rituais para os maçons em todo o mundo. E alguns templos maçônicos também são abertos ao público para visitas guiadas, né, permitindo que as pessoas aprendam mais sobre a doutrina e a história da maçonaria. E o maçom ele deve conseguir, apenas olhando os painéis simbólicos dos graus, relembrar toda a doutrina de cada grau, como quem visita um palácio da memória criado em sua própria mente, né? E aqui, obviamente, nós vamos colocar, né, um maçom bem instruído, um maçom bem formado, né? Ele deve conseguir, apenas olhando ali os painéis simbólicos, ele deve conseguir relembrar a doutrina do grau daquele que está ali representado naquele painel simbólico, ok? Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo e assistir outros vídeos aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha sido informativo, que abra, né, novas perspectivas, novas ideias e que seja útil para todos aqueles que o assistiram, ok? Um abraço a todos vocês, obrigado por terem assistido até aqui e até breve. Tchau.